Nossa Senhora da Abadia, rogai por nós. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs, com grande alegria iniciamos hoje a novena de Nossa Senhora da Abadia, com a conclusão no próximo dia 15. Que a padroeira desta jovem paróquia e da nossa querida cidade de Guarani de Goiás. Saúdo com estima o Padre Mário Vieira, os festeiros, as equipes de serviço, as famílias e todo o povo de Deus. Acolhemos também todos os nossos visitantes, de modo especial Marcônia, Cristina e o Zenildo, que estão aqui conosco, e a equipe de vocês. Começamos um caminho de oração que nos conduzirá até o dia 15 de agosto, quando celebramos solenemente a nossa padroeira. Em unidade também com o Muquem, que não é tão distante daqui e que viverá também essa grande festa. Uma novena não é apenas uma celebração ou uma sequência de celebrações que começa com o levantamento do mastro. É um itinerário espiritual, é um caminho espiritual. Durante esses dias, a Igreja nos convida a sair da dispersão, reorganizar o coração, escutar a palavra de Deus e permitir que Deus tome conta da nossa vida. A novena para os católicos na cidade de Guarani é para isso. Quem inicia uma novena deve perguntar: que graça desejo pedir e que mudança estou de acordo a fazer na minha vida? É providencial que esta novena comece na festa da transfiguração do Senhor. Como nós ouvimos no Evangelho, Jesus toma Pedro, Tiago e João e os conduz a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, que nós chamamos de Monte Tabor. Toda a novena é uma subida a este Monte Tabor da nossa vida. Deixamos por alguns momentos a rotina, as preocupações e os ruídos para permanecermos diante de Deus durante esses 9 dias. No alto daquela montanha, Jesus transfigurou-se. O Evangelho diz que seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Os 3 discípulos contemplaram a glória que habitava o interior do Cristo. Aquele que caminha pelas estradas da Galileia era o Filho eterno do Pai, o Senhor da história, o Salvador desse mundo nosso tão caótico que nós estamos vivendo. Agora mesmo ali fora comentava com algumas pessoas que diziam do descalabro que nós estamos vivendo nesse mundo, o desajuste das famílias. Mas vocês não sabem, tem 70 anos que isso está sendo formatado aqui no nosso Brasil, através do chamado marxismo cultural. O primeiro lugar que foi infiltrado o marxismo cultural foi na igreja, com a teologia da libertação. Depois foi infiltrando nos meios de comunicação social. Lembra das novelas da Globo? Qual novena da Globo que mostrava um casamento feliz? Vocês não lembram? Era sempre os casamentos desastrados e mostrando que era bom separar. Qual a imagem bonita de um padre que as novelas da Globo mostravam? Nenhum. Sempre o padre malandro, comilão, preguiçoso, gordo, esquisito. Era sempre assim. E as novelas foram entrando, e depois a malhação na tarde, quando os pais estavam fora de casa, ensinando os adolescentes a mentir para os pais, a namorar escondido. A questão do gênero, tudo isso entrou. Seria bom também te lembrar
a pandemia da Covid-19. Acho que muitos de vocês até já esqueceram daquele tempo tão esquisito. Eu sempre chamei a pandemia de fraudemia. Eu lembro que um arcebispo me chamou a atenção, falou: o senhor é um negacionista. E eu falei: o senhor é um comunista. Porque os comunistas é que adoram pandemia para dominar o povo. E agora está a notícia, gente, para todo mundo escancarada, Antônio Fauci, que foi o grande condutor das orientações da Covid-19 no mundo e aqui no Brasil, que eu nunca acreditei. E outras pessoas também. Dr. Osmar Terra também nunca acreditou. E agora veio a fraude. Um vírus criado em laboratório em Wuhan, que não veio de morcego. Usaram as vendas ali, as feiras de Wuhan, para dizer que foi dali. Tudo mentira. Tudo para fins econômicos, tudo para dominar o povo. Foi uma preparação da nova ordem mundial que não deu certo, que era para matar todos os idosos, as pessoas com comorbidades, mas não deu muito certo. Vocês lembram da Globo? Fique em casa. Fique em casa, fique em casa. E aqueles artistas ricos dizendo: eu estou em casa, tomando uísque, comendo isso, comendo aquilo. E o povo sofrendo. Lembram da prisão do povo? Até eu, uma autoridade de uma cidade da diocese, mandou me tirar de dentro da igreja, que eu fui celebrar a missa do padre que tinha morrido com Covid. Queria me tirar. Falei: não, aqui na igreja é o bispo, né? O bispo é que determina, abre ou fecha a igreja. Lembra do lockdown que fechou tudo? Escola, tudo. Muitos cientistas dizendo: cuidado que isso é uma jogada. Está aí agora Antônio Fauci na frente das autoridades do Congresso americano para responder pela fraudemia. Será que a Globo vai falar: nós pedimos desculpa por ter mostrado tantos cemitérios com tantas covas? E as vacinas? Eu estou fazendo tratamento. Depois da vacina que eu tomei para ir para Israel, que eu não ia tomar. Acabei tomando por causa disso. Estou tratando da memória. Agora mesmo eu queria uma palavra, feira, e ela não vinha. Covid. Vacinas. Que diz que ia salvar o mundo. Está aí um monte de gente agora com problemas, jovens morrendo. E a gente falava: cuidado, para que vacinar as crianças? Tem muitas crianças com problema por causa de vacina, né? Mas era lei. Quem falasse contra ia preso, né? Fraudemia. Que coisa triste, né? Quem não tem Deus, agora esse velho, um cientista falso, mentiroso, que está sendo colocado como escárnio diante da humanidade toda. É o que se fala à mídia nesses 2, 3 dias. Ele não respondeu 111 perguntas que os senadores fizeram, se apegando ao artigo 5º da Constituição norte-americana, que permite que o inquirido não produza provas de si mesmo. O que nós podemos entender? A mentira tem pernas curtas. Usaram da pandemia para poder lacrar o povo, para ensinar o povo a ser domesticado pelo governo. Esse governo que nós temos é um governo que quer domesticar, proibir as redes sociais, não deixar ninguém usar as redes sociais, só aquilo que o governo quer. Isso é comunismo, gente. Chama-se comunismo. E nós temos que rezar muito a Nossa Senhora para que ela interceda, para que o nosso Brasil não caia nesta triste realidade, como caiu a Venezuela, como caiu a Nicarágua, Cuba, que está tudo aos frangalhos, tudo aos pedaços. Tudo vai ser comum. Me ensinava o professor na minha 5ª série, elogiando Cuba. E eu achava bonito. Agora eu descobri tudo em comum: a pobreza, a miséria e a dominação. O governo não é para ser uma coleira do povo, é para ajudar o povo.
Mas o comunismo não aceita contraposição, não aceita oposição, domina tudo. O governo é que manda. Vocês são pobres, mas o governo dá uma cuia de farinha por semana para vocês comer e não morrer. Ajuda o governo e não fale nada contra. Eu estou vendo aí uns burburinhos nas redes sociais de que essas coisas que estão vindo da China aí vai dar muito problema. Não sei se é verdade. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre isso. Do comunismo não se espera nada a não ser a covardia, a perseguição à fé, a promoção ao aborto, ideologia de gênero, a mentira, a divisão da nação. Nossa Senhora sempre nos conduz a esta centralidade do Cristo. Porque Nossa Senhora não ocupa o lugar de Jesus, mas Nossa Senhora nos leva ao colo de Cristo. Toda a sua missão, e nós estamos honrando Nossa Senhora, nossa padroeira, que ela viveu, consiste em apontar para o seu Filho Jesus. Ali a gente tem essa imagem bonita de Nossa Senhora da Abadia, que olha para a eternidade da Trindade com o Filho nos braços, a dizer para nós, esse mundo não deve ser o lugar do nosso apego, mas a eternidade com Deus. Em Caná da Galileia, ela disse para todos os serventes, quando o vinho acabou naquele casamento, fazei tudo o que ele vos disser. Essa continua sendo a palavra de Nossa Senhora para mim, para cada um de vocês, fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora é maravilhosa. E ela diz para o povo do Guarani de Goiás, escutai Jesus, segui Jesus e colocai sua palavra em prática. A devoção a Nossa Senhora autêntica não termina numa imagem, numa procissão ou numa festa externa. Ela nos conduz à conversão. O que é conversão? A gente escuta muito essa palavra. Do latim quer dizer cordare, dar o coração a alguém. No nosso caso, a Deus. A nossa vida é isso, é uma dureza, buscando a conversão sempre, né? Nossa Senhora nos conduz à Eucaristia, à Santa Missa. Um católico não pode deixar de participar da missa. A confissão dos nossos pecados e a obediência ao Evangelho. Quem ama verdadeiramente Nossa Senhora da Abadia, procura viver como um discípulo do seu Filho Jesus. Nossa Senhora não nos afasta de Cristo, aproxima-se-nos dele. Na transfiguração que nós ouvimos o Padre Mário proclamar para nós, a voz do Pai proclama, este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Eis o programa desta nossa novena 2026, escutar Jesus. Escutá-lo significa perdoar, abandonar o pecado, ser fiel no matrimônio, amar a família, educar os filhos na fé, participar da missa e cuidar dos necessitados. Vocês vejam o seguinte, como que o Estado que tem viés comunista é terrível. Nós estamos com um problema agora. Promotores e juízes formados na ideologia estão proibindo as missas nos colégios católicos. Eu quero ver se vocês têm peito de me proibir celebrar a missa no nosso colégio lá em Formosa. Absurdo isso. Perseguindo as escolas conservadoras da igreja. Porque o comunismo é que quer formar seus filhos, para ele. Para colocar minhoca na cabeça das crianças, que o nosso ensino hoje no Brasil é um problema sério. Outro dia eu li uma reportagem que pouca porcentagem de ciência está presente nos nossos ensinos, mas está lá a formatação ideológica, militante, para ensinar os alunos a militar, não a conhecer a ciência. Mas é isso que Antônio Fauci quis fazer com a pandemia de Covid-19. Uma comunidade mariana, meus irmãos, deve ser uma comunidade amorosa. É o que eu desejo que vocês sejam, nessa cidade tão pequena, mas tão bonita. Uma cidade tão elegante como a cidade de Guarani. Nessas ladeiras tão bonitas
que faz a cidade ficar enxuta, não tem poço de lama, porque a cidade está num lugar tão bonito, e é uma cidade que cresce aos pouquinhos e se torna cada vez mais bonita. Isso é muito bom. São Pedro, naquela visão, exclama: Senhor, é bom ficarmos aqui. Também nós, quando sentimos muita alegria, quando a igreja está muito cheia, bonita, quando a música é solene e quando a festa reúne as famílias, a gente quer que não termine. Mas tudo passa, omnia transeunte, tudo passa. Mas a fé não pode ficar apenas no entusiasmo desses dias de novena. Depois do monte, os discípulos precisaram descer o Tabor para a missão. Missão que não falta nas nossas vidas, na família, na escola, no trabalho, na empresa, onde quer que seja. A nossa novena será frutuosa se ao final voltarmos para casa depois de 9 dias com o coração melhor. Eu quero pedir a vocês, não sejam católicos como agora, como vocês estão agora, depois da novena. Sejam melhores. E no ano que vem vamos melhorar ainda mais, porque o nosso caminho é dinâmico. A luz contemplada na igreja precisa iluminar a vida nossa. E a luz que ilumina a nossa vida é a luz cristã. Hoje a igreja celebra o dia de oração pelos cristãos perseguidos no mundo, sobretudo na África, onde nós temos os radicais islâmicos matando nossos católicos, sacerdotes, entram nas igrejas e matam todo mundo que não aceita ser muçulmano. O Papa está pedindo, vamos rezar pelos que estão sofrendo, pelos que estão sendo mortos. Nossa Senhora da Abadia é aquela que nos acolhe e nos ajuda a construir uma morada para Deus. A palavra abadia recorda uma casa de oração, um lugar de silêncio e de louvor. É um mosteiro lá em Portugal. Cada família cristã também deve tornar-se uma pequena abadia, um pequeno lugar de oração, de singeleza, de bondade, de carinho, uma casa onde se reza, onde se perdoa, onde se ensina a fé, onde acolhe os que sofrem. Talvez algumas famílias estejam aqui hoje feridas, divididas pelo cansaço, entregues aos sofrimentos. E nós hoje pedimos, peça a intercessão de Nossa Senhora da Abadia, porque Nossa Senhora conheceu a pobreza de Belém, a fuga para o Egito com o menino Jesus e São José, e sobretudo a compreensão da dor na cruz ao lado do discípulo que Jesus amava. Maria não elimina magicamente as dificuldades dos católicos, mas permanece ao nosso lado e nos ensina a atravessar as dificuldades com fé. Aqui todos nós vamos morrer, ninguém fica para semente, certamente todos nós vamos ter nossas dificuldades de final de vida. Como que eu vou viver? Blasfemando, xingando? Não, com paciência. Quando vier o sofrimento, a velhice, as dificuldades, a gente vai enfrentar com toda a paciência. Católico tem que educar o coração para a paciência. Quando os discípulos caem assustados com Jesus transfigurado, o próprio Cristo aproxima e toca-os e diz: levantai-vos, não tenhais medo. Essa palavra é bonita, né? Levantai-vos, não tenhais medo. Hoje de manhã na Terra Ronca eu lembrava o Papa João Paulo. Vocês sabem o tanto, os mais velhos lembram do Papa João Paulo II, sofreu demais para morrer. E as pessoas perguntavam para mim, eu era padre ainda, mas como que o Papa pode sofrer tanto? Gente, é a vida. Santa Teresinha diz, nesse mundo a gente sofre e ama. Vamos sofre. Ninguém pode dizer, eu vou morrer de repente. Alguns têm essa graça de morrer de repente sem tanto sofrimento. Mas o Papa sofreu muito. Começou seu pontificado com 58 anos, jovem. Chegou na Basílica de São Pedro. Sua primeira palavra foi bonito, né? Aquela multidão, non avete paura, não tenhais medo, né? Não tenhais medo. Os católicos, nós não podemos ter medo de nada.
Se amanhã vier uma perseguição à igreja, nós vamos aceitar a perseguição. E se a gente tiver que morrer mártir, vamos morrer, como os católicos, os padres estão morrendo lá na Nigéria, degolados. Agora há pouco tempo mesmo, a igreja, mais ou menos a metade dessa nossa, tinha uns 2 padres celebrando. Os radicais chegaram, fecharam a igreja, subiram lá no ambão e gritou: quem aceita o Alcorão? Os padres, ajoelhemos e professemos nossa fé. Todo mundo ajoelhou, rezou o credo e eles foi passando o cutelo no pescoço de todo mundo. Os últimos foram os padres, que eles arrumaram a cruz lá e pregaram os padres na cruz ainda. Uma tristeza. Quem já assistiu aquele filme mexicano, Cristeros, quando os inimigos da igreja perseguiu a igreja, matando os padres, matando os católicos, e aquele menino resistiu dentro da igreja, quando chegaram foram matando, e você, menino, e ele, viva Cristo Rei! E eles mataram o menino de 10 anos. Viva Cristo Rei! Esse menino é santo. Agora me esqueci o nome, acho que são Sanches, não sei, tem um nome, eu esqueci o nome desse menino que é santo. Católico é assim. Os cristãos são assim, não tem medo de morrer pela fé, porque a nossa igreja, ela nasceu com o sangue de Cristo e o sangue dos mártires. Quem vai a Roma e conhece as catacumbas romanas, sobretudo de São Calixto, só na de São Calixto tem mais de 500 mil cristãos enterrados debaixo da montanha. Foram mortos, trucidados, mas não renunciaram à fé. A nossa igreja é forte por causa disso. Por que ninguém dá conta de destruir a igreja católica? Porque a igreja católica é de Cristo. Não é a Revolução Francesa. Hoje eu citava lá na Romaria. A Revolução Francesa tem um filme aí, As Carmelitas de Copenhague. Vocês podem assistir, que é as 18 irmãs que foram degoladas com seus hábitos na Bastilha de Paris, porque eram católicas. Mataram. Não adiantou nada. Aí depois o fundador do comunismo na Itália, Antonio Gramsci, nascido em 1891, falecido em 1936, ele disse, olha, não devemos matar, nós devemos infiltrar. Isso é muito importante, infiltrar. Infiltrou na igreja, nos meios de comunicação social, no Ministério Público, no Judiciário, na política, na cultura. Hoje está tudo infiltrado. Feminismo, desconstrução da família, ideologia de gênero, essa coisa toda. Tudo isso é infiltração. E a Revolução Francesa teve um cara, junto com um padre que negou a fé católica, chamado Dominé, largou a igreja para ajudar a matar os católicos. Vocês acreditam que Voltaire morreu? Matou tantos cristãos. Eu fui lá ver a tumba. Onde foi sepultado? Ali na internet, atrás da igreja tal. Fui lá. Está lá a tumba de Voltaire. Aqui jaz Voltaire. Matou mais de 3.000 padres. Mais de 4.000 freiras. Leigos não sabe nem quantos. Aí tinha um molhado lá. Aí estava tudo seco, molhado. Eu perguntei à guia, o que é isso? Isso é o pessoal que vem e urina em cima da tumba dele, para desaforá-lo, mesmo depois de morto. Omnia transeunte, tudo passa. Todos os ditadores foram assim. Hoje eu citei lá também como morreu Hitler. Hitler, fascista, nazista, fascismo, nazismo, comunismo, tudo é a mesma coisa. Tudo quer dominar o povo, tirar a liberdade das pessoas. Quando você vê alguém querendo tirar a liberdade, censurar rede de internet, tudo você pode saber. Nesse mato tem coelho. Hitler, quando viu que ia ser preso, ia ser degolado, ele pediu ao secretário dele que arrumasse o sinueto, que ele jogava lá nos campos de concentração para matar o povo. A mulher deu para os filhos, bebeu, e ele bebeu por último, morreram. E o secretário teve a obrigação de jogar eles num lugar com um poço de gasolina e meter fogo para não ficar nada a não ser as cinzas. Porque sabia que o povo ia pisar na sua tumba. Que triste, né? Fazer o mal. As pessoas do mal. Como é triste isso. Mas é a fé, meus irmãos, que não deixa a gente cair. Que não deixa o pai de família desanimar.
a mãe de família desanimar, o ministro da comunhão desanimar, o padre desanimar. Não deixa, é a fé. A fé é o maior dom que nós temos nesse mundo. Claro que a fé nos leva à caridade, que é o supremo dom, mas a fé. Nós podemos perder as vistas, perder as pernas, perder a saúde, perder os bens, perder tudo nesse mundo, mas nunca podemos perder a nossa fé. Ao erguerem os olhos, os discípulos não viram mais ninguém a não ser somente Jesus, que tinha subido o monte com eles. Passou a visão. No fim, esta é a finalidade de toda verdadeira devoção a Deus. Que reste somente Jesus no centro do nosso coração. Nossa Senhora é a mãe que nos conduz até Ele e nos ensina a permanecer fiéis mesmo junto à cruz. Aproveitemos bem esses dias de novena, participando da Santa Missa, procurando a confissão quando o padre tiver disponibilidade, recitando o nosso terço. Aproveitar também na novena para visitar os doentes. Mesmo que a nossa cidade é pequena, mas tem muitos idosos doentes, acamados, vamos visitar, rezar um Ave Maria, um Pai Nosso com eles, dar uma palavra bonita. É isso que nós precisamos fazer. Vamos reconciliar uns com os outros, quem está de mal em casa, os casais, os filhos. Não transformemos as novenas apenas num costume anual. Cada noite deve ser um passo de conversão e uma preparação para a festa do dia 15. Concluo pedindo que Nossa Senhora da Abadia proteja Guarani de Goiás e a nossa diocese. Proteja nossa paróquia, nosso Padre Mário e todas as famílias. Que ela nos conduza pelo caminho da fé e permita que Cristo transfigure nossas casas, nossos relacionamentos e nossa comunidade. E que ao término desta novena possamos dizer, não apenas celebramos uma festa, permitimos que Deus mudasse alguma coisa dentro de nós. Nossa Senhora da Abadia, Jesus transfigurado, iluminai nossa vida, assim seja. Amém. Vamos agora às preces.